boa noite, bonsoir, tout le monde. Quanto tempo? Mais um episódio do meu Objectif Quebec. Desta vez eu estou no Quebec, na minha cidade natal, na Pierreville, no sul de Montreal. Estou falando ao vivo de lá e eu tenho o enorme prazer de estar com o Lucas Freire. Boa noite, Lucas. Tudo bom? Boa noite, bonsoir. Boa noite para todo Bonsoir. mundo. Então, esse episódio aqui, com o Lucas, a gente quer compartilhar a trajetória do Lucas. O Lucas é enfermeiro, foi um dos bolsistas também do governo do Quebec na École Québec. E a gente sabe que tem muita procura de enfermeiros e enfermeiras brasileiras querendo vir no Quebec. Então, Lucas, muito obrigado por estar aqui conosco hoje à noite. Pode, primeiramente, começar a compartilhar conosco da onde veio essa ideia do Quebec? Como você encontrou o Quebec, esse projeto de imigrar e vir trabalhar aqui? Ok. Então, quero agradecer também primeiro, né, por a gente estar construindo esse momento aqui, que eu acho que é bem interessante, bem legal para todo mundo. E, bom, como que o Quebec surgiu na minha vida, né? Eu sou enfermeiro, sou formado há 15 anos, estava no Brasil, trabalhava, tinha uma vida relativamente estável e eis que de alguns anos para cá eu comecei a me questionar com relação à qualidade de vida, muito trabalho, as condições que eu tinha lá de trabalho, e tudo isso começou a me provocar uma vontade grande de querer talvez tentar algo diferente, porque eu sabia que os resultados não iam mudar se eu continuasse da mesma maneira e eu ia continuar um pouco, digamos, triste na minha profissão, né? Uhum. Então, aí eu olhei pro Canadá em si. E Mas aí busquei... diretamente para o Canadá. Porque tem muitas pessoas... ok. Para você era claro já que não seria Austrália, não seria outros países, era Canadá. Era, a princípio, Canadá, assim, pelo pouco do que eu sabia, da qualidade de vida, segurança, né? Nunca tive, assim, atração por... Justamente a Austrália, eu acho que é muito longe, a Europa, sei lá, tá cheia demais já. E os vizinhos do sul do Canadá não me interessam muito, assim, sabe? Tá. E, bom, aí eu fui atrás de informações, fui querer saber e busquei na internet, como todo mundo faz, obviamente, só que acabei caindo numa consultora. Uma consultora que dizia saber tudo e ela disse assim, bom, no teu momento que tu tá com 38 anos, você não domina nem francês, nem inglês, a sua esposa, não sei o que, você vai ter que estudar. Aí eu falei, bom, se for para recomeçar, tem que ter um esforço, né? E só que a minha esposa, ela falou, não, acho que deve ter outra maneira, isso era fim de 2019, por aí. E, bom, e ficamos nisso e quase embarquei nessa, quase caí de realmente mudar tudo e largar tudo e ir para um college, para Ontário. Só que na virada do ano surgiu justamente a província do Quebec. Uma colega enviou que o Quebec estava fazendo missão de recrutamento para levar enfermeiros para a bela província. Aí fez clique. Aí caí de cabeça e desde então comecei a consumir tudo que era do Quebec para saber. Eu sou uma pessoa assim muito dedicada e gosto de história, então eu fui de cabeça para saber, mas sabia que o Quebec era francês, mas era isso, só o meu conhecimento de Quebec. E aí você encontrou o Quebec, começou a procurar e, descobriu esse programa de recrutamento de enfermeiros da Recrutement Santé Québec. Aonde você encontrou isso? Através das propagandas da école? Como que chegou a dizer, é isso que eu quero, vou me cadastrar e eu vou nessa? Foi no Quebec em Tete, na realidade. O primeiro contato, assim, o primeiro contato real, digamos, esse plano de imigrar. E como eu disse, aí já fui atrás de estudar, fui fazer uma escola regular, isso me tomou muito tempo, porque a escola era uma vez por semana, até que justamente no Instagram, acho que eu já seguia a École Québec,
saiu que ia ter o processo de bolsa. E aí, por que eu não me matriculei? Porque eu já tinha pago esse curso regular, então, né, tudo, a gente já começa a pesar a questão do dinheiro. Mas foi algo assim, bom, vou me dedicar a isso. Se for, na época era 20 bolsas para o Brasil inteiro. Fiz a carta, fiz o meu currículo e fiquei bem contente que foi em maio de 2021, junho de 2021, em julho eu já comecei na Ecole. Aí eu parei o curso regular e, aí comecei em julho de 2021 a fazer o B2. Fui até terminar o B2, aí acabou a minha bolsa, mas eu falei assim, não, eu vou até o fim, vou entrar no avançado. Aí tive essa continuidade do meu plano, aí eu me inscrevi, paguei o curso e segui, aí fiz a aula só eu e a professora Linda, mas completei assim o avançado e foi super bom para mim, assim, com certeza. E aí chegou ofertas de emprego, eu imagino que você se candidatou, e aí? Eu me candidatei num processo em 2021, num processo em abril, não passei, estava muito nervoso, muito... Acho que a palavra é nervoso, né? Nunca tinha feito entrevista, que dirá em francês, e naquele momento ainda não tinha entrado na Ecole, né? Então, eu sei que não tive esse sucesso, e uma das coisas que motivou também foi essa falha, do tipo assim, não, olha, tudo bem, tive esse percalço, mas mostrou que o meu currículo era interessante para o CHU de Quebec, né? Para o processo que eu me inscrevi. Isso também quebrou um pouco um preconceito que eu tinha, do tipo, será realmente que isso funciona? Será que isso acontece? Eu vou chegar lá e posso afirmar que esse nervosismo me travou no francês. Aí não consegui a bolsa, e aí em outubro de 2021 eu já estava na Ecole, né? Julho, agosto, setembro, outubro. Aí eu consegui passar. E foi outra experiência, assim, eu estava muito mais tranquilo, mais seguro também. Então, acho que foi a reunião de fatores, né? De já ter passado pela entrevista, de estar estudando regularmente, 2 vezes por semana, fazendo as aulas de conversação extra, que eu acho que muito que a gente sente quando está fazendo o idioma, seja qual for, é o falar. É o falar. E isso realmente falta os espaços, e a Ecole tem o grupo de conversação ativo, então eu era um frequentador também assíduo lá, e acho que foi o conjunto de coisas assim que acabou que eu passei em outubro, e aí é só sucesso. Aí a motivação aumenta, né? E assim a gente segue no plano. Então, e você é mais um exemplo, porque a gente veja isso muito também na Ecole, pessoas que vão tentar uma primeira entrevista de emprego, não vão passar, se desanimam pensando, nossa, não, vou estudar inglês, não desiste. Não é Exato. fácil mesmo aprender outro idioma, fazer uma entrevista no Exatamente. outro idioma. E o Lucas é mais um exemplo disso. Vou aproveitar o seu gancho para... Bom, sou proprietário da École Québec, claro que eu acho que a gente tem a melhor escola de francês no mundo, claro, mas você Claro. comentou sobre isso. Qual foi, mas de um jeito honesto, porque aqui não é um canal de propaganda, é um canal de compartilhamento de trajetórias, mas eu queria Exato. também saber como foi o que a École te deu que fez alguma diferença no caminho? Eu acho que, antes de tudo, ver que a língua ela não é o problema, na verdade ela é a solução, é o que faz. Eu digo para as pessoas que acabam conversando comigo, assim, que o Quebec está precisando de profissionais de tudo quanto é área, e aí eu falo para as pessoas que eu encontro, converso, enfim, até colegas enfermeiros, que assim, a ocupação, o trabalho a gente já conhece. O que vai nos levar lá é a língua, então não tem que ver ela como uma barreira.
né? E aí quando realmente tu estuda e aí tu entende que a língua é o que caracteriza um povo, e aí quando eu digo que estuda a prova, né? Aí a École de Quebec traz todos esses elementos, não é só ensinar a língua, é todo esse elemento cultural, o contato com a história, com todo esse processo que é o francês para o Quebec, né? A identidade. Então acho que aí eu já tinha noção na época que isso ia me proporcionar um bom desenvolvimento e entendimento quando eu estivesse aqui. E, de fato, quando eu estou aqui, que eu entendo as expressões, que eu consigo até conversar com meus colegas no trabalho e entender que teve a Revolução Tranquila e que sequestraram o ministro, eles olham para mim, mas onde é que tu aprendeu isso? Tipo, não, eu estudei antes de vir para cá numa escola que é chamada École Québec. Eles, voyons, assim existe uma escola que realmente prepara para a gente estar aqui. E aí eles ficam impressionados. Então eu, né, particularmente vejo que sentia já isso antes e na prática que essa coisa de trazer os elementos culturais, a gente percorre também as questões de coisas extras, obra literária, indicação de filme, de série. E como eu falei anteriormente, assim, ter um canal para poder se expressar, que eu acho que é aí que é a grande dificuldade de todo mundo quando está falando uma língua, que eu já tive isso no inglês, é o espaço para tu manifestar. E porque frequentemente, né, você que tem a escola deve escutar bastante. Não, eu compreendo bastante. Eu leio muito, eu entendo, só que o meu problema é falar. Então ter esse espaço, e diga-se de passagem que é um espaço que não é só para aluno, é algo muito valioso. Essa troca de poder destravar, de poder ir lá e cometer erro, falar. Que quando a gente põe o pé aqui, ninguém vai estar lá dizendo assim, não, isso está errado, não é bem por aí esse caminho. Precisa destravar para resolver as coisas da vida, né? Eu acho que foi essas coisas, os elementos culturais e os espaços que a École proporcionou, assim, né? Foi um momento para todo mundo complicado, teve a pandemia, todo mundo se adaptar. Eu acho que foi uma boa adaptação, né? Assim, abriu espaço que era, não sei como é que era antes, né, Sérgio? Se tinha esse espaço na École para conversa, para quem não era aluno, acho, não sei, né? Mas eu acho que a questão virtual, ela proporcionou isso, assim. Antes da pandemia a gente fazia isso presencialmente nas escolas, mas se você não mora em São Paulo, no Rio de Janeiro, não tinha acesso a isso. Então, é claro que a pandemia abriu bastante possibilidade, quebramos as fronteiras, hein? Então dá para ter essa troca mesmo. Isso é muito importante, muito importante. E eu não tive aulas só tive aula com a Linda, assim, acho que também só para botar um pouco assim, encher um pouco mais aí o que eu queria dizer da École, é justamente assim, alguém que conhece, que viveu, teve a experiência lá, então acho que isso também é importante, contextualiza, porque vem muito, mas isso não fala mesmo lá? Isso, como é que é no dia a dia? Então, acho que essas particularidades também são ótimas para a gente que está aprendendo o idioma, assim. É realmente Obrigado, assim, saber onde vai pisar. Acho que é muito importante isso. Obrigado por falar disso, porque é uma coisa que a gente está tentando explicar a muita gente, que, vão chegar falando, eu achei essa professora francesa que me dá um valor menor. Tudo bem. Só que chegando no Quebec, você tem que entender as expressões, você tem que entender o mercado de trabalho, onde você é enfermeiro. Claro que chegando no Centre Hospitalier Universitaire de l'Université Laval, na cidade de Quebec, da onde você está falando, deveria ser uma coisa, você está na frente de um paciente, tem que ser capaz de entender todos os sotaques, uma pessoa idosa, às vezes que está com dor, não é? Pode compartilhar um pouco sobre isso? Sim, exatamente. Tem exatamente isso aí que é o grande desafio, né? Quando tu tá realmente em campo e vai ter que se desenvolver.
E é uma profissão assim tão nobre, né, que é justamente tá ajudando os outros e ter realmente a capacidade de compreender e quando não ter, também conseguir falar, olha, eu não te entendi, você pode repetir para mim novamente, e se isso não acontece, conseguir também transmitir isso para um colega, que um colega venha e te ajude no processo, porque como você acabou de falar e você conhece melhor do que eu, tipo, eu já tive paciente do Lac Saint-Jean, de Rimouski, de Gaspé, até da Ile de Madeleine, não. Ele da Madeleine, oui, oui, que é um outro sotaque. Então, o que o Lucas está falando agora são regiões do Quebec onde Exa tem sotaque regionais, igualzinho ao Brasil em relação ao Nordeste, ao Rio Grande exatamente, do Sul e outras formas de falar o mesmo idioma. exatamente. Mas coisas que a gente aprende aí que já facilita muito, que expressões do dia a dia, que é o ser correct, tu é correct, que é bem do Quebec, né? Todo mundo utiliza isso o tempo todo para dizer se está bem, se precisa de ajuda. Enfim, assim, sou suspeito para falar, né? Mas, e até mesmo essa coisa da questão cultural, quando mesmo eles percebendo que a gente tem a dificuldade, eles fazem essa pergunta aí, você vem de onde? Aí eles olham o teu crachá, aí tentam adivinhar, e aí quando tu contextualiza que tu sabe um pouco da história do Quebec, eu vejo que o paciente ele se sente assim, digamos que valorizado e espantado, porque assim, nossa, a pessoa que vem aqui trabalhar, a maioria fala assim, nossa, nós precisamos, e aí ele vê que tu também se interessa pela cultura, pela história, aí eles ficam orgulhosos, aí eles contam algumas outras coisas, contam especificidades, eu já ganhei, em 2 meses, eu já ganhei sirop de Rable de um fazendeiro que cultivava ele mesmo, era a plantação dele, ele mesmo que fazia a extração do sirop e tudo lá em Rimouski, e ele teve o prazer de dar para mim, assim, uma garrafa de sirop. Então, assim, eu acho que essa troca eu acho que é muito, muito importante da pessoa assim sentir que tipo, não é só mais um que está aqui, mas sim alguém que realmente quer estar aqui. E Porque você tem aí, Lucas, essa chave. A chave é essa mesmo, porque essa terra, onde estamos falando no Quebec, ela precisa de muitas pessoas, muitos imigrantes, mas imigrantes que querem se tornar quebequenses, que querem fazer parte da sociedade. E aí, se você chega pensando, eu quero sair do Brasil, mas eu vou no Quebec, eu vou continuar a falar português, vou achar pessoas brasileiras e eu vou criar meu pequeno mundo, que você não se mistura e não... Aí o quebequense ele não vai te ver, ele não vai ser muito gentil. Porque o que ele quer? Ele quer pessoas criando uma comunidade, continuando a ampliar esse Quebec em francês. Você percebeu isso já? sim, sim. Esse senso de comunidade eu já percebi desde que eu cheguei aqui. Esse senso de comunidade, o bairro onde eu tô, entende? As pessoas não é só no bairro onde eu tô, mas toda a Vila de Quebec tem os seus grupos Facebook e se ajudam e compartilham coisas, que é algo que no Brasil a gente, talvez em algumas comunidades, eu não quero generalizar porque o Brasil é enorme, mas aqui eu senti realmente, não moro em casa, né? Porque casa você tem a questão já da vizinhança, de ter mais contato, é um pouco mais aconchegante, falam, né? Do que tá em condomínio. Então tu entra, tu te fecha no teu apartamento. Mas mesmo assim eu percebi já esse senso de comunidade, dessa coisa de se entraider, né? Se Uhum. entraider, se ajudar aí, e realmente eu acho que é bem por aí, porque querendo ou não, né, no mundo todo, né, ser imigrante tem um pouco esse lado estigmatizado, que é alguém que está saindo e quer talvez aproveitar da terra, né, do lugar, Sim. seja do país.
Mas até o presente momento que as pessoas foram bem acolhedoras, e é isso. Mesmo que em algum momento eu tive alguma dificuldade em algum lugar na rua, se a pessoa vê que eu estou fazendo esforço, ela toma o tempo, independente da idade. Assim, é minha experiência, não quer dizer que não vai ter alguma experiência desagradável daqui a pouco, que vai acontecer também. Tem alguém em algum dia que pode estar de mau humor Sim, e eu tenho a dificuldade de me expressar, sei lá, numa situação e a pessoa possa ser mal educada comigo, mas de modo geral não, assim. Quando vê o esforço da gente e eles falam assim, nossa, mas pô, tu fala bem, onde é que tu estudou? Porque quanto tempo que tu estuda? Aí eu falo assim, eu estudo desde 2020 início. Nossa, mas já fala assim? Sabe? Então, essa coisa de querer ajudar ou pertencer, acho que ele é um fator muito importante nessa adaptação do imigrante. Eu acho que passa por aí. Que passa pela língua, né? totalmente, totalmente. Agora, você está falando de ajudar paciente, mas mesmo também você quer ajudar outros brasileiros, brasileiras, enfermeiros, enfermeiras que querem fazer a mesma coisa e você começou a dar apoio. Pode falar um pouco sobre Sim. isso? Todo o seu processo, como funciona todo esse processo de recrutamento e por aí vai. Então, assim, partindo do início, né, Uhum. como o Quebec precisa de mão de obra em várias áreas, e a área da saúde é uma, e os profissionais enfermeiros, então acaba existindo missões de recrutamento para o Quebec, missões de recrutamento específicos para hospitais, seja aqui em Quebec, seja em Montreal. Acaba também tendo muitas, mas muitas vagas no LinkedIn de processos para enfermeiros, e eu falo não é para enfermeiro quebecois, é justamente enfermeiro formado fora do Canadá. Sim. São vagas para esse tipo de perfil. Então, como eu fiz esse processo e participava dos grupos e tudo, eis que aconteceu de uma colega que ela queria fazer o processo, uma colega de outro estado do país, e ela acabou assim: ei, Lucas, eu sei que você passou, eu sei que você já fez o processo, por que você não me ajuda? No momento eu hesitei um pouco, e aí eu discuti isso com a minha esposa, e ela falou assim: não, mas tu dá orientação, existe hoje um monte de gente que faz isso de forma legal, né? Em nenhum momento não sou consultor, não vou pegar documento de ninguém. E aí isso foi uma consequência justamente dessa dedicação, de ter a expertise de não ter passado numa entrevista e depois passei na segunda. Então eu corrigi algumas falhas. E aí tudo isso acabou levando eu ajudar essa pessoa que me provocou. E aí foram surgindo outras e mais gente, aí de repente assim eu não consegui mais, porque nesse momento eu ainda estava no Brasil, estudava, tinha École Quebec, tinha que fazer documentação, tinha que trabalhar ainda no Brasil, tinha que ir atrás das coisas para fazer a imigração, um monte de preocupação, vender carro, vender casa e tudo Hum. isso. Eu comecei a não dar conta, e aí a minha esposa que é do marketing, ela assim, vamos gravar isso esse passo a passo, esse como que eu me inscrevo numa missão de recrutamento, como eu procuro uma vaga, como que eu vou fazer o caminho para validar o diploma, que não é impossível, é burocrático, porque afinal de contas tem que fazer uma série de coisas, porque não é também assim, eu quero ir e eu vou, né? Não. A profissão é uma profissão regulamentada, igual no Brasil, então tem que ter consciência que vai ter um órgão regulador que vai te demandar coisas. E aí acabei que eu gravei uma série de aulas, botei tudo dentro de um pacote e hoje eu faço, né, pré-lançamentos justamente para os enfermeiros e enfermeiras que queiram percorrer esse caminho. E como eu digo que é um caminho, é um plano que tem que ser constante, é um caminho, não digo que é algo fácil, que é uma ilusão. Eu deixo o acesso à minha plataforma por 2 anos, porque entendo que é um processo que vai levar tempo. Então, foi uma consequência que acabou surgindo no meu colo e é bem bacana, assim.
os resultados, as pessoas já conseguindo, pessoas que estão na École Québec já tenho alunas que estão com vocês no A2 e conseguiu passar na entrevista. E eu digo, ó, maravilha, agora é francês direto, a base para tu construir essa tua casa, esse teu plano ficar sólido, porque é isso aí que vai te trazer para cá. E para as pessoas assistindo, o que a gente está mais ou menos apresentando a vocês é que, bom, o Lucas, ele disponibiliza agora, não sai dessa transmissão agora, por favor, o link do, do, do Lucas vai estar na descrição. Isso, é. Mas o que a École oferece agora, como nossos ex-alunos, é que, bom, na École já tem, a gente, em relação ao francês, se vocês acreditam no Lucas e nas outras 3.500 que passaram na École, então, vem conosco, a gente vai cuidar do idioma com vocês, a gente faz a preparação de entrevista de enfermagem também, olha aí, com ex-aluna que trabalha no centro, no Instituto de Cardiologia de Montréal, então é uma enfermeira que já tem experiência, que já fez o caminho, que vai preparar os enfermeiros e enfermeiras na entrevista de emprego e também preparar, porque Lucas, você passou através disso, as perguntas dessas entrevistas é bem diferente, é bem diferente, hein? Você tem que ser preparado. Não, tem que se preparar, tem que se preparar. Sim. Uma porque, assim, geralmente no Brasil, a grande maioria, eu posso cravar isso, porque eu era enfermeiro no Brasil há 16 anos, nós enfermeiros estamos habituados a fazer concursos públicos ou processos seletivos. É prova, em nenhum momento tem entrevista. Né? E isso porque quem emprega nós, a maioria dos empregadores, é o serviço público, são os serviços públicos, né? No privado eu sei que sim, eu já fiz um processo, tem entrevista no privado, né? Mas é na tua língua materna. Então, assim, vai ter uma entrevista com RH, né? Falando francês, e ainda depois vai ter uma entrevista, que eu acho que é bem importante que tu falou assim, da preparação específica, que vai chegando um momento onde a gente começa a ficar assim, mais à vontade com o francês de base, digamos assim, o do dia a dia, para se comunicar, para entender, mas a gente vai precisar do francês técnico, dos termos, das palavras, e de novo, né, como a gente pode até encontrar nome de coisas em francês no meio médico, mas elas não vão se aplicar talvez no Quebec, porque muda também as palavras para materiais, para processos de trabalho. Então, assim, ter uma enfermeira que já está bem apropriada no meio para fazer essa preparação, nossa, é ótimo. Sim. No meu tempo ela não estava lá. Então, assim, eu acho que é todo um diferencial. E muitos vêm me procurar, os enfermeiros que começam a fazer os processos comigo, tá, Lucas, e eu quero francês técnico, eu quero fazer o francês específico. Eu falo, nesse momento não existe isso ainda. Tem que trabalhar no francês de base, porque antes de querer saber nome de um, mesmo que seringa seja seringa, né, é praticamente igual, mas tem tantos outros nomes, é interessante que você saiba se expressar, entender. Mas esse curso que eu saiba ainda não saiu, mas olha aí, um curso não, a gente tem já preparatório, a gente tem há 2 e poucos anos. Só que, mas ele não tá o tempo todo, né? Tipo, o tempo todo acontecendo, né? Nas missões, não, nas missões de recrutamento, mas o que você tocou que eu acho que é super importante, porque a gente tem procura de enfermeiros e enfermeiras falando, mas eu não falo francês nada, mas eu só quero francês para enfermagem. Mas isso não existe. Você tem que falar francês primeiro. Na École, no nível avançado, a gente tem um C1 avançado que é francês para a área de saúde. E aí lá a gente vai ensinar todas as palavras que vocês precisam no dia a dia. Mas antes de querer aprender o francês de enfermagem, tem que ser capaz de se comunicar, porque eu sou paciente.
ela vai te pedir para ir no banheiro, talvez. Ela vai te pedir. Tem que entender a base primeiro. Então, isso é importante que você fale isso, Lucas, porque a gente está, às vezes, tentando explicar para pessoas. Não existe injeção de francês assim, sabe, para enfermagem. Não, Não existe. Tem, tem que. Tem, não existe. mas, Que bom, tá? Tá aí o diretor de uma escola dizendo que não existe, não é o enfermeiro falando. não, mas não Que não existe é. mesmo. Eu aprendi português e eu tive que fazer o mesmo caminho que vocês vão fazer aprendendo francês. É aprender o idioma primeiro, depois você se especifica na sua área. E muito disso a gente pode ensinar. E tenho certeza, Lucas, que você não aprendeu todas as palavras, mas no dia a dia já você consegue pegar mais vocabulário da área, com certeza. Ah, sim, com certeza. Resumindo, o que a oferta aqui, através da experiência do Lucas, é bom, a gente oferece o francês, o Lucas pode acompanhar vocês em cada passo a passo do processo e a gente consegue preparar vocês para a entrevista de enfermagem. E depois, quando vocês estão sendo contratados, a gente continua a preparar vocês até a sua chegada. É o que o Lucas fez. Vocês estão tá lá há 2 meses, hein? Isso, mais ou menos? Cheguei em 13 de setembro, isso. Primeiro inverno? Sim, sim, primeiro E inverno. aí? Porque eu estou falando com vocês e são o quê? Seis abaixo agora, estão vendo a árvore de Natal. Bom, estou É, sobrevivendo, mas como que é para você o inverno, o frio? acho que também, como tive essa preparação já, e já sabia que a Ville Quebec, o frio é mais intenso, tem o fator vento, então acho que consegui me preparar, estando aqui todas as pessoas, os próprios pacientes, quando eles falavam, uma touca, luva, um bom mantô, bota, e tudo isso vai fazer Uhum, diferença. sim. Manter o peito aquecido, não deixar o pé ficar úmido ou molhar, senão acaba com o teu dia, esse tipo de coisa. Então fui me preparando cada momento, fui me preparando, adquirindo as coisas e te digo que não sinto, talvez essa sensação assim, eu não sinto tanto O o frio? frio como um fator desagradável. Como eu nasci no Rio Grande do Sul, então eu cresci em Santa Catarina, que lá a gente passa o tempo todo quando é inverno, mas né, fica lá 10, 11, 12, é muito difícil chegar perto de zero, aonde eu morei, né? Mas assim, a gente fica com o frio o tempo todo nos acompanhando. A gente tem que estar extremamente cheio de roupa dentro de casa. Quando vai dormir é camada de coberta. E aqui existe um momento que é frio, frio, quando tu tá na rua, pega um ônibus, sai para caminhar, sei lá, que eu já fui caminhar com a minha esposa quando tava nevando. Mas assim, enquanto tu tá dentro do ônibus, de um shopping, do hospital, acabou. Não O da tem sua mais. casa, estou vendo que você está de manga, porque as É, pessoas meus amigos estão me falando por vídeo, estão falando, nossa, você está em casa assim? Sim, porque dentro de casa é 24 graus, não, sim. você não passa sem frio. É, Sim, o povo do Quebec está aqui desde quando? 1608. Então vocês sabem viver com isso aqui. Então se prepararam ao longo desses mais de 400 anos para estar bem adaptado. E, sim. e é assim. Então assim não é tão sofrível assim a minha experiência, talvez, né? É para cada um assim. Eu já tinha visto neve, mas assim a quantidade de neve que já chegou para novembro, que está todo mundo assim, meu Deus, de onde é que veio tanta neve? Não vou negar que é bonito essa quantidade de neve, mas enfim, aí depois vamos ver lá em março. Eu ia te perguntar, você gostou a primeira neve? Você gostou por quanto tempo? Até agora você está gostando ou já foi? Não, tô gostando. Não, aqui
onde eu moro e até chegar no ponto de ônibus e depois eu desço lá no Vieux-Québec, que é tudo turístico, é sempre tudo Sim, mantido bem lindo. limpo e tirado a neve. Sim. Não Tem, tô tem, ainda. tem um pouquinho aqui, tá vendo? Não tem muito, mas É, tem. Tem. exatamente. Exatamente. É uma coisa também de se pensar, mas basta estudo, saber que realmente aqui é lugares frios e outros não tanto, mas é algo que é presente, que é cultural, né? Sim, sim. Terminando, queria você falar um pouco mais de como foi chegar no CHU do Quebec, hein, faz 2 meses, como que foi os colegas, o dia a dia, o seu trabalho, você ficou muito estressado ou não? Porque você comentou um pouco mais cedo que quando você não entendia uma coisa, pergunta, foi tranquilo, mas em geral, como foi a sua experiência? Como que você Uhum. consegue tranquilizar um pouco as pessoas que estão assistindo, pensando, não, meu Deus, como que eu vou conseguir isso? Não, tranquilizar sim. De novo, né? Não é porque eu tô aqui na live com vocês, mas assim, o francês faz a diferença, né? Certeza absoluta disso. E aí, a minha experiência no CHU até agora ela é excelente, assim, eu vejo que realmente é um centro hospitalar que é o maior do Quebec, um dos maiores do Canadá, que é um conjunto de 5 hospitais. Então eles têm, eu posso dizer assim, eles têm toda uma estrutura para receber é, esse imigrante enfermeiro que vem de fora do país e que não fala a língua, né? Não é só nós, tem gente da Colômbia, gente do México, que está fazendo o mesmo caminho que a gente, então eles têm toda uma estrutura, eles nos preparam por uma semana, né? Existe um comitê de integração composto por enfermeiras no CHU, e a gente passa, por exemplo, a primeira semana justamente só com elas, e elas nos ensinando coisas que a gente vai encontrar na prática, e depois, quando a gente está na prática, a gente também tem um enfermeiro que vai nos acompanhar. Então, assim, eles é realmente aquilo assim, eles querem, precisam, vão nos dar apoio e a gente tem que corresponder com isso, né? Eu vejo que a gente tem que estar correspondendo com isso assim. E a única o desafio mesmo, de novo, que esbarra é na língua, porque os processos de trabalhos eles são muito idênticos, assim, não tem nada assim, meu Deus, que... E pelo contrário, material, recursos, material para trabalhar, tinha material que eu nunca tinha visto realmente frente a frente com o material, eu só sabia que existia porque não era uma realidade no SUS, né, no sistema do Brasil. Então, assim, os melhores materiais, a gente tem acesso, que facilitam o nosso trabalho. E eu posso dizer para os enfermeiros que a gente tem um papel muito central, assim, no cuidado do paciente, que é um pouco diferente, porque aqui as vagas, principalmente quando a gente chega, é para o hospital. Depois pode acontecer várias coisas e para outras áreas que não dentro do hospital. Mas dentro do hospital, o enfermeiro ele está central no cuidado direto com o paciente, enquanto no Brasil a gente faz muita coisa administrativa, fica gerenciando muitas outras fatores que nos afastam diretamente do paciente. Então, para quem está em contato, gosta de estar em contato com pessoas, acho que isso é bem legal, assim, bem importante. E E, se eu posso te interromper, só para pegar claro, esse pode. gancho, porque essa aqui é super importante. Quando eu estava falando mais cedo do preparatório de entrevistas de enfermagem, é isso que a gente faça com a nossa ex-aluna, é que o Lucas bem falou, no Quebec, quem é responsável dos pacientes é o enfermeiro, não é o médico, é o enfermeiro. Ele vai ter um certo número, 10, 15, 20 pacientes, que é da responsabilidade dele, dela. Então, nos preparatórios de entrevista, o que as entrevistas, os entrevistadores quebequenses vão querer saber de cada enfermeiro é na frente de X situação. A senhora que Exato. chega
na emergência, que tem tal sintomas, quais são as suas 5 ações prioritárias? Porque Exato. o que eles querem? É você que é responsável, você é responsável de salvar a vida dessa pessoa primeiro, então é pá, 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 pá. E é isso que a gente vai trabalhar com vocês para que se adequar mais ao Quebec, porque no Brasil, se eu entendo bem, Lucas, é mais o médico. Na frente de uma situação, o enfermeiro ou enfermeira vai talvez falar, chamar o médico. Aí, se a pessoa infarta no Quebec, é o enfermeiro primeiro que vai começar a fazer alguma coisa. Estou falando besteira ou mais ou menos isso? Não, é mais ou menos isso. É como eu estava te falando anteriormente aqui, estava Sim, comentando que da minha experiência, né? A gente fica, na verdade, assumindo muito mais questões gerenciais e administrativas isso. do que estar frente a frente em contato com o paciente. Aqui já é o contrário, é realmente o que tu falou, do enfermeiro estar no centro da ação e estar acionando os profissionais. Aqui também tem algumas diferenças, inaloterapeuta a gente não tem no Brasil, então a Sim. gente acaba aí tá realmente no centro da ação nessas vagas que eu tenho conhecimento, CHU de Quebec, o CHUM, Montreal, as outras organizações que tem, né, o STUS e o CIS do Quebec, porque a maioria das vagas são para atuar, sim, em hospital. E eu acho que é importante também, se eu não me falha a memória, a gente não comentou e tu falou agora, só para deixar bem claro, a entrevista tem a parte do RH realmente, e aí, só para deixar claro, tem uma segunda parte, pelo menos quando eu fiz, né? Uma segunda parte que aí é com a enfermeira, que é como o Sérgio acabou de dizer, que vai vir uma enfermeira. Então, assim, acha que é nervosismo fazer uma entrevista, então imagina com uma entrevista com 2 pessoas diferentes, a responsável do RH, e aí depois num momento, ou se acharem conveniente, logo em seguida com a enfermeira que vai te trazer os casos, né? Como o Sérgio acabou de dizer, ó, vai acontecer isso, o que você vai fazer? E aí é a profissão, não tem nada diferente. Aqui as pessoas têm uma cabeça, 2 braços, 2 pernas, sofrem basicamente das mesmas coisas que a gente, Sim. né? Então, assim, e aí é onde que tem que saber se desenvolver no francês para conseguir explicar o que tu vai fazer em dada situação. Essa é a chave do negócio, é a desenvoltura com a língua dentro da profissão, né? Exato. E se não conseguir a primeira vez, temos um exemplo aqui, que da Sim, segunda segue. funciona, pode ser, segue e funciona. E justamente, eu falhei na primeira, não consegui, e foi isso, eu vejo, foi isso que eu continuei, aí eu entrei na Ecole, continuei meus estudos na Ecole, então passei, então assim, e se talvez eu não tivesse, se eu tivesse passado no primeiro momento, teria sido o meu caminho? Será que eu estaria melhor preparado hoje? Vai saber, né? Eu acho que tudo tem uma razão de ser. Eu vejo muito importante esse meu caminho que eu fiz de não ter passado, porque eu tive a oportunidade de estudar na Ecole, de me preparar, de passar com tranquilidade. E depois vem, né? A gente já começa a colher também para quem acha que é só esforço, suor e lágrimas, né? Ai, tem que estudar uma nova língua do zero. Ai, tem que pagar um curso aqui. Ai, tem que pagar as coisas para poder imigrar. Ai, tem que... A partir do momento que o teu empregador sinaliza para o governo do Quebec que vai te contratar, você vai receber um documento que você vai poder continuar os estudos do francês, porque o Quebec vai investir em vocês mesmo que você não chegue aqui. E hoje, eu estando aqui, o próprio empregador já pagou cursos para mim, paga francês aqui para mim também. Então, assim, tem um retorno. Mas para você receber, você vai ter que se esforçar, se dedicar. Nem tudo é só suor e lágrimas e desespero. Ai, meu Deus, eu não consigo dominar os verbos pronominais e ainda tem a forma negativa no passado, sabe? Sim, né? Chega uma Mas hora é que igual. começa a ter o retorno. Sim.
E eu acho super importante que você está falando disso. E também falar que para cada pessoa, que seja enfermeiro, qualquer. Eu acho que é importante colocar na sua cabeça que é um projeto de 2 anos, mais ou menos, para ficar tranquilo. Falar, ok, eu quero isso, vou aprender francês, mas eu vou me planejar para que se eu começo em 2023, eu chego em 2025. Isso faz sentido. Faz, porque vocês não vão se Sim, estressar, vai ter tempo de se preparar, chegar como o Lucas bem preparado, porque exato. chegando tem que trabalhar, tem que dar certo. Tá? Eu acho que 2 anos, Lucas, faz sentido, não? Sim, Hum. completamente. Porque Completamente. tem Tá? pessoas ligando falando, mas eu quero ir já no ano que vem. Peraí, respira fundo. Acho que em 6, 8 meses é puxado um pouquinho. Achar Não, que não. Sim. sim, Hum. sim, com um emprego ou com estudo que seja, tem toda a parte também Sim. burocrática, documental para a província, depois documental para o governo do Canadá. Então não Sim. adianta querer achar que em 6 meses vai ficar fluente, que também é outra coisa que tem que esquecer, essa coisa da fluência, proeficiência. Acho que tem que Sim. ter em mente que, assim, acho que tu também, enquanto imigrante, pode falar, né? Sim. Essa coisa de fluência, você vai ficar bom, vai melhorar, mas você vai continuar sendo uma pessoa de fora que fala a língua. Então, para que se cobrar desse nível e achar que alguém vai te entregar isso também em 6 meses? Não. Mesmo que alguém tenha uma capacidade extraordinária de aprender a língua, volto a dizer que tem as questões burocráticas que você não vai conseguir em 6 meses legalmente trabalhar, estudar no Quebec. Então é um projeto mesmo que passa 1 ano para 2 para a pessoa até não ter um ataque, né? Ter Sim. um Sim. ataque, uma crise de ansiedade e achar que Não. em 1 ano vai resolver a vida. E outra dica dos céus, porque são 12, quase 13 anos no Brasil. Ainda falo com sotaque, ainda falo coisas erradas. E todo dia tem alguém no Brasil falando: você é de qual país? Você está viajando? Não, morou aqui. Então, isso tem que aceitar também, que o sotaque, os zeros, vai ter até o fim da sua vida. Tem poucas pessoas que conseguem se livrar do Neutralizar, sotaque, né? neutralizar o sotaque, falar perfeitamente. Então, isso é uma parte que tem que aceitar. Eu aceitei isso. Eu me tornei brasileiro, sou brasileiro canadense, mas na cabeça do brasileiro, como eu falo com sotaque, tem olhos azuis, eu sou gringo, sempre você. Mas tudo bem, tudo bem. E talvez que você chegando aqui no Quebec, as pessoas vão perguntar para você: você é de onde? Depois de 10 anos, essa pergunta, ela cansa às vezes. Nossa senhora, eu nunca vou fazer parte desse país. Mas é normal, é É normal. normal. Então, Normal. isso tem que se preparar. Falar que de aceitar que vai ser assim, mas tem muito mais vantagem do que desvantagem. Mas isso é a minha. Não, estou trocando uma ideia aqui com vocês da minha experiência. E provavelmente, Lucas, você vai viver isso também, que toda hora vai ter alguém te perguntando de onde você Ah, não, é. sim. Tudo bem. Tá. É. Nesse momento, Sérgio, até para Hum. contextualizar, eu já chego nos quartos e me apresento. Je m'appelle Lucas, je suis infirmier do Brasil. Eu, né, sou enfermeiro do Brasil, estou aqui para fazer um estágio, para trabalhar, estou fazendo a integração. Eu já entrego para a pessoa. Tá Não, ótimo. não, não, não dou, não dou a deixa do tipo perguntar, mas você vem de onde mesmo? Sim. Eu já entrego. E, e vocês ganham brasileiros pontos a mais no Quebec porque você fala Brasil, Brasil, Brasil. As pessoas gostam automaticamente. Normalmente a recepção de brasileiros brasileiras é muito boa. Sim, Sim, é verdade. sim. É verdade. Lucas, mais alguma coisa que você gostaria de compartilhar conosco?
Não, acho que foi super válido aí. Nossa, quase chegando a 1 hora Sim. de conversa, assim. Lógico, tem muitos detalhes, minúcias. A gente poderia ficar em cada item aqui Sim. discutindo Mas, muito, bom, né? você está com fome, eu estou com frio, então acho que Não, é bom, é. Então, É muito, bom. muito, muito obrigado, Lucas, Eu que para agradeço o compartilhar. espaço. Eu que Sim, agradeço o espaço, porque justamente é mostrar que existem outras possibilidades. E eu digo para quem me procura assim, a grande maioria do Brasil assim não merece os enfermeiros que tem. Assim. Então existem outros lugares que estão aí nos proporcionando, Quebec é um deles. Então tá só na questão da língua para poder fazer o que eu fiz. Não é impossível. então, gente, ele falou, eu concordo. Vem conosco, a gente vai cuidar de vocês em francês. O Quebec tem um monte de vagas, vai cuidar de vocês Nossa, muito bem. A sua qualidade de vida vai melhorar 10 vezes e todo mundo vai ficar feliz no final da conta, no final das contas, sim. exatamente. Lucas, Lucas, de novo, muito obrigado. Eu estou no Muito sul de agradecido. Montreal, mas eu vou dar um pulinho na cidade de Quebec e a gente vai tomar algo, tá bom? Isso, avisa. Vamos mesmo. Tá bom, tá bom. Obrigado. Obrigadão, hein? Tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Tchau.